Queridos amigos e amigas, a paz seja com todos vocês. Olha, vamos continuando com a nossa síntese do Evangelho de Marcos, capítulo 9 ao capítulo 11. E o capítulo 9, o que nos chama aqui a atenção é que Jesus convida 3 discípulos para subirem a um alto monte. Ele chamara Tiago, João e Pedro, e ali ocorrera algo maravilhoso, mas também assombroso, conhecido como aquele momento da transfiguração. O Cristo em sua glória, e aparecera ali Elias e Moisés. E Pedro ficara também, como os demais, assombrados, ao ponto de que Pedro disse: olha, Senhor, vamos fazer aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e para Elias. E ele não sabia o que estava dizendo, até que a nuvem envolveu ali a Jesus e a voz do Eterno, a voz do Pai, bradou ali, declarando: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Jesus é o Verbo, é a palavra viva, é a revelação de Deus ao homem, pois Jesus mesmo quem dissera: aquele que vê a mim, vê o Pai. Portanto, ouvir Jesus é ouvir a Deus, é dar realmente crédito, é obedecer a sua voz, porque aquele que ouve e obedece é comparado ao homem que construíra a sua vida sobre a rocha, e vindo assim as dificuldades, as provações, as tempestades, a casa não desaba, porque for edificada na rocha. Que possamos dar ouvidos à voz do Senhor Jesus, pois Ele é a rocha eterna. Vamos obedecer. Ele verdadeiramente, aí nessa passagem, na transfiguração, é declarado que Jesus é 100% homem e 100% Deus. É a revelação, é o Verbo encarnado. Portanto, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, declara que outrora Deus falava aos pais, aos profetas, por meio dos profetas, e neste tempo a nós nos falou através do seu Filho Jesus. Jesus chegou na plenitude dos tempos, e Ele é tudo para nós. E Ele continua operando maravilhas, não só naquele tempo ali pelo qual Marcos registra aqui no Evangelho, mas Ele continua sendo o mesmo, porque Ele é o próprio Deus. Ele é o Alfa e é o Ômega. Vejamos aí, irmãos, assim, prosseguindo o capítulo 10, Jesus declara que não podemos impedir de que as crianças se aproximem dele, porque quem não se tornar como uma criança não poderá entrar no reino de Deus, porque a criança fala de simplicidade, de que as coisas de Deus são simples, profundas e são descomplicadas, que possamos viver nessa simplicidade do Evangelho de Jesus. Ele é maravilhoso. Irmãos, prosseguindo aqui no capítulo 11, vemos ali os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, que perguntavam de onde procedia a autoridade de Jesus para fazer aquelas coisas, ou de quem ele recebera tal autoridade. E Jesus disse o seguinte: olha, eu respondo se vocês me responderem. Se o batismo de João, o Batista, é do céu, é dos homens. E eles não puderam responder, porque se dissessem que era do céu, porque eles não seguiam. Se dissessem que era do povo, o povo ia apedrejá-los, porque o povo cria que realmente João Batista era enviado de Deus. E assim Jesus diz: tampouco direi com que autoridade faço estas coisas. Ele é Deus, Ele sabe o que faz.
Portanto, que possamos aproximar dele com fé, dia a dia vivendo pela fé em Deus, pois sem fé é impossível agradarmos a Deus. E assim, irmãos, no capítulo 12 de Marcos, temos aí também os escribas que afirmavam que o Cristo, o Messias, era filho de Davi. E Jesus pergunta: como pode ser? Se Davi em espírito declara o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos debaixo dos teus pés. Como pode? É o seguinte, é que Davi cria que realmente da sua descendência viria o Messias, o Deus eterno, aquele que é o Verbo. E assim sendo, Davi se colocara como servo e declarou que Jesus é o Senhor. Assim vivamos, meus irmãos, servos obedientes, porque se dissermos que Ele é Senhor e não o obedecemos, estamos aí em contradição. Se verdadeiramente Ele é o teu Senhor, obedeça.